estamos aqui, né, nesse domingo, nessa manhã maravilhosa que o Senhor fez, para ter mais um estudo da nossa escola bíblica dominical. Então, eu estou na terceira lição, hoje já foi dada a primeira, a segunda e hoje a terceira, uma lição muito importante. O tema é mantendo o foco em Deus, tá bom? E nós temos também o estudo, né, que é o texto base, que fica em Esdras 4, 1 a 3. Então, nós vamos ler agora esse texto, os irmãos acompanham, ok? Vamos lá. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os tornaram do cativeiro, edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel. Chegaram-se Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde o dia de Esar-Adom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: não convém que vós e nós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Essa é a nossa leitura bíblica, onde está baseado o nosso estudo, tá bom, irmãos? Então, o estudo de hoje nos propõe, sabe, uma missão. Se nós recebemos uma missão da parte de Deus, nós devemos obedecer, nós devemos cumprir e nós devemos, então, fazer o melhor para Deus. Porque Deus ele merece o melhor. E nós temos de dar com qualidade, cumprir com qualidade aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Só uma coisa nós não podemos fazer, é perder o foco. Porque se nós perdemos o foco, sabe o que acontece, meus queridos irmãos? Nós perdemos, né? Temos o risco de perder aquele nosso projeto que Deus confiou a nós. É isso que acontece. Então é importantíssimo nós olharmos para o Senhor. A palavra de Deus já diz: olhai para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E é isso que devemos fazer. Bom, no primeiro ponto, o título é Ser, mas não pertencer. Então, nós percebemos o fato de que o rei Ciro e o rei Dario I, eles estavam determinados, né, a ajudar o povo de Israel na reconstrução. E eles queriam mesmo cooperar, né? Era o desejo do coração deles. Mas é interessante que eles eram pagãos. Nós até ouvimos na lição anterior. Ele não acreditava num Deus verdadeiro, num Deus criador. Ele, na verdade, os deuses deles eram deuses, né? Eram deuses estranhos. E eles não criam no Deus verdadeiro. Então, nós podemos pensar que estranho, né? Que coisa assim interessante. Por que será que eles quiseram cooperar? Mas, irmãos, nós sabemos que sempre existem questões políticas. E no coração daqueles soberanos, o que acontecia? Eles estavam desejando que o povo, ficasse, vivesse em harmonia, que o povo pudesse estar todos unidos, sem brigas, né, sem guerras. E isso aí para eles seria bom, seria muito bom. Por quê? Porque
eles já tinham lá na frente a colheita de impostos. E quando tudo vai bem para um povo, eles também têm mais segurança, né, de pagar aquele imposto do que numa guerra, do que num conflito. Eles dariam com mais prazer, né? Então eles também pensaram nisso, estavam isso também nas suas mentes. Mas acima de tudo isso, tem um Deus que pode todas as coisas, um Deus que sabe todas as coisas e um Deus que está no controle de tudo. E foi Deus que colocou no corações e nas mentes daqueles homens, daqueles reis, que eles deveriam fazer assim. Sabe por quê? Porque Deus usa a sua criatura do jeito que Ele quer, na hora também que precisar, não é verdade? E como bem entender. Esse é o nosso Deus. Ele está tudo na sua potente mão. Ele faz o que Ele quer, porque Ele criou os céus e a terra. Mas aqueles reis nem pensavam nisso, nem podiam imaginar isso, mas foi justamente o que aconteceu. Deus usando aqueles reis para cooperarem na reconstrução do templo de Jerusalém. Tá bom? Então, e nisso nós sabemos que os judeus eles viveram muitos anos na Babilônia. 70 anos não são realmente 70 dias. Porém, eles viviam lá, mas eles não pertenciam lá. Eles pertenciam a Jerusalém. E outras coisas, eles eram o povo de Deus. E Deus estava com seus olhos sobre o seu povo. E no tempo certo Deus age. Deus só estava esperando realmente de ver aquelas vidas com corações diferentes, com corações abertos para obedecer a Ele. E Deus sabe o tempo de tudo, quando Ele pode atuar com precisão. Irmãos, nós podemos tirar uma bela lição. Sabe por quê? Nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Nós estamos por um tempo aqui, não é verdade? Nós sabemos que Jesus um dia veio nos buscar para nós morarmos na nossa cidade celestial, na nossa pátria celestial. Porque o sangue foi derramado por Ele, e nós temos acesso a Ele, e nós temos acesso agora à vida eterna através do Senhor Jesus. Então, nós estamos aqui por um tempo, mas nós não pertencemos aqui não, nós pertencemos lá àquela cidade maravilhosa que está nos esperando. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que nós podemos ver é que Deus está no controle de tudo. Ele é um Deus maravilhoso. Ele sempre faz o melhor para nós na hora certa. Ele tem cuidado de nós, com certeza. E temos o segundo ponto que diz assim: Deus tem uma missão para seus servos. Olha só, esse segundo ponto seria reconstruído a segunda casa. Na busca de glória da segunda casa, porque serviria para testemunha do poder de Deus em Israel. Imagina que as pessoas que moram ali ao redor, eles não viam mais aquele templo, né? Não via mais aqueles judeus ali, aquele grupo que foram para a Babilônia, e eles nem pensavam, podia pensar na cabeça deles, que um dia aquele templo seria reconstruído. Então tudo que é feito é para a glória do Senhor. E ali foi feito o que realmente aquele povo pôde contemplar e pôde ver que Deus é Deus. É dele que vem todo poder. Uma outra coisa é que Deus, Ele é um Deus zeloso, não é? Ele é um Deus ordeiro. Ele requer ordem. Sabe por quê? E na tua palavra, na palavra dele mesmo diz que devemos fazer tudo com ordem e decência. Isso se encontra em 1 Coríntios 14, 40. Irmãos amados, ele realmente escolheu uma liderança que estava firmada nele,
uma liderança que podia fazer o melhor, uma liderança obediente, uma liderança que estava dispostos a se submeter a um Deus que eles sabiam que era um Deus criador, que era o Deus de Israel, e que Deus teve misericórdia deles, e agora eles queriam fazer o melhor. E Deus colocou todos na sua posição, com as suas habilidades para aquela construção. Então, eu queria mostrar para vocês aqui, lendo algumas partes, daqueles servos que estavam ali, aqueles líderes que o Senhor colocou bem ali à frente. Vamos ver. Diz assim, Esdras, porque ele estava com ele, na reconstrução, responsável pela reconstrução da muralha, ok? De Jerusalém. Neemias, ele estava na influência junto ao rei, porque realmente, tinha que estar se comunicando com o rei, porque na verdade eles cooperaram para aquela construção. Então, Neemias estava nessa incumbência de estar ali junto ao rei, conversando, talvez dando relatório, não sei, daquela construção. Então, agora, Zorobabel diz aqui que como líder cívico na reconstrução do templo. Aí eu pensei, líder cívico? Imagina, Imagina Zorobabel como líder, cívico, narrando a trajetória do povo de Israel, onde Deus manifestou o seu poder, datas festivas, e as leis também, que era para levá-los à obediência, era muito importante. E assim era ensinado valores, deveres e ética de um povo. Tudo isso pensado pelo nosso Deus. Também, irmãos, nós tivemos Josué como sacerdote, líder espiritual. Sempre tem que haver um líder espiritual. O que um líder espiritual faz? Ele observa tudo, ele vê quem está precisando de ajuda espiritual, aqueles que estão mais fracos, aqueles que estão desanimados. Então ele vai lá, chama a paz, conversa, anima, ora. Olha que maravilha, Então, Deus lembra de todas as coisas. É necessário um líder espiritual para o povo dele. Outra coisa que aqui diz no nosso estudo, a nossa lição, que foi colocado Ageu e Zacarias como profetas, que falam a palavra de Deus. Então, realmente, tem que haver o profeta para pregar a palavra de Deus, para falar da palavra de Deus. Essa palavra de Deus renova as nossas forças, e essa palavra de Deus é alimento para nossas almas. E eles já tinham essa palavra através de Ageu e Zacarias. Então, como servo do Altíssimo, devemos conhecer o propósito de Deus para nossas vidas, Viver para agradar a Ele. A nossa caminhada terrena pode nos apresentar barreiras, mas nós sabemos que temos Deus que pode ir retirando o obstáculo diante de nós, e que não venhamos a cair no meio do caminho, a desanimar no meio do caminho, porque o nosso Deus é um Deus de providência, e isso é muito importante. E também nós vamos entrar agora num ponto, no terceiro ponto, que diz assim, em identificando os opositores do projeto de Deus para nós. O texto básico lá no início, não sei se os irmãos lembram, eu sei que os irmãos lembram, que quando eles estavam ali na reconstrução, construindo o templo, chegou um grupo de homens, E esses homens eram judeus.
Ali em Jerusalém, ao redor de Jerusalém, havia algumas cidades, um povoado, algumas cidades, e Samaria estava ali perto. E esses judeus foram para Samaria, né? Quiseram em um grupo ficar em Samaria. Só que em Samaria eles adoravam, sabe? Não adoravam Deus verdadeiro, não adoravam Deus, adoravam outros deuses. E o que aconteceu? Casaram com aquelas mulheres, as mulheres adoravam, né, aqueles deuses, e nem queriam saber do nosso Criador, do nosso Deus, e eles caíram na mesma prática, conhecendo Deus, já tinham experimentado Deus, mas se esqueceram de Deus e adoraram aqueles deuses, né, que aquele povo, que era em Samaria, os samaritanos, aquele povo adorava. Agora eu falo com os irmãos, vamos pensar junto. Foram esses que chegaram para ajudar a reconstrução do templo. Eles que vieram, mas Deus sabe todas as coisas. A intenção deles não era boa. Eles vieram para prejudicar, talvez por inveja, porque eles não conseguiram ser firmados no Rei Todo-Poderoso, foram para outros, escolher outro Deus, e agora queriam prejudicar. E também eles viram a proeza de Deus de trazer novamente o povo para a reconstrução e não gostaram. E foram ali justamente para isso, de vida de um e de outro, para desanimar e para que talvez aquela obra parasse. Mas Deus, Ele é fiel, Ele é muito fiel. E aqueles homens, né, eles tiveram discernimento, isso é muito importante, né? Zorobabel teve, e outros tiveram discernimento em respondê-los. Por que eles falaram? Não, nós não precisamos, nós vamos fazer essa obra sozinhos, não precisamos. E também o rei Ciro, foi ele que nos enviou para fazer essa obra, quer dizer, nós estamos em obediência também ao rei Ciro, e estamos nós fazendo essa obra, o grupo que vieram de lá da Babilônia. Então, eles tiveram naquele momento discernimento e sabedoria de responder, né? Porque se ele não respondesse dessa forma, como seria? Porque muitas das vezes a gente pensa, poxa, chegou a ajuda, né? E uma construção é tão cansativa, quanto mais gente melhor, e põe pessoas que, em vez de ajudar, vão trabalhar, queridos. Então, nós vemos isso, até tem um ditado, né, popular que diz, toda ajuda é bem-vinda, mas no nosso caso não é bem assim não, aquela ajuda não era bem-vinda. Então é por isso que realmente temos que estar atentos, né, em tudo isso, porque na verdade eles precisavam ver aquilo, precisavam ver essa resposta. E eles saíram, eles tiveram que sair mesmo. Eles foram firmes da resposta, não é? Taxativa, não ficaram em cima do muro, e deram a resposta certa e verdadeira que precisavam naquele momento. Então, como é importante nós estarmos ligados com Deus, sabendo o que fazer em determinado momento. Às vezes são momentos até difíceis, né, para resolvermos. Não sabemos muito bem o que vai falar, mas o Senhor põe as palavras certas na nossa boca quando nós estamos ligados com Ele e com o Espírito Santo de Deus. Então, indo para outro ponto, queridos meus irmãos, diz assim, nós, alguns desafios, ainda é o terceiro ponto, alguns desafios não são apresentados para não perdermos o foco, né? Então, tem alguns desafios que não são apresentados para não perdermos o foco. Então, nós vamos ver como nós podemos não perder o foco diante do desafio que está diante de nós. Primeiro, para não perder o foco, é preciso ter consciência da missão que Deus nos deu, daquilo que Deus nos colocou nas mãos para fazer. Ter a certeza que Deus está nessa causa, né? E que nós estamos realizando algo que está no coração dele, e assim tudo dará certo para a honra e glória do seu santo nome.
Número 2, para não perder o foco também, é preciso nós sabermos que vamos encontrar pela frente opositores, pessoas que, na verdade, vão querer nos atrapalhar, né? Mas nós devemos, como eu digo, nós devemos estar atento para isso também, preparado para isso também, porque sempre acontece, e nós já estamos sabendo como fazer, né? Olhando para o Senhor e pedindo: Senhor, me ajude, me dê a palavra certa, aquela palavra que já está no seu coração, para que seja dita, né? E o terceiro, para não perder o foco, a terceira coisa, é preciso ter discernimento espiritual. Temos que ter discernimento, irmão, espiritual, para identificar se existe algo, né, por trás das intenções dos homens. Porque às vezes a gente, como disse, eu não estava também aqui, quem vê cara não vê coração. Mas graças a Deus que o nosso Deus vê tudo, está vendo o coração. E o nosso Deus para transmitir para a gente, né, e nos dar aquele tino de que realmente está alguma coisa errada e a gente poder ter a direção certa a fazer, tá? Então, isso é muito importante, o discernimento espiritual. Para não perder o foco, é preciso agir com sabedoria diante dos opositores. A gente tem que ter a resposta certa, com sabedoria, né? Não ficar em cima do muro, ficar meio confusa, não. Ser firme na palavra. E eles sabiam que realmente o que eles disseram era verdade. Eles disseram aquilo que estava acontecendo. A obra era para ser feita por eles. O próprio rei Ciro falou, né? Falou para eles irem fazer essa reconstrução no templo. Então, a sabedoria, o Tiago diz que quem não tem sabedoria tem que pedir a Deus. Nós temos que pedir a Deus sabedoria. Esse mundo para nós também não é fácil, não. A gente caminha dia após dia, a gente tem visto muitas coisas. E a gente tem que estar muito atento para não tropeçar, para não cair em abismo, não é? Que o mundo às vezes coloca na nossa frente. Nós temos que enxergar tudo isso, né? Mas para isso nosso foco tem que estar em Deus, direto em Deus. Nós temos que estar em sintonia com o Senhor, para Ele estar sempre através do Espírito Santo, falando aos nossos corações. Então, a sabedoria é virtude a ser conquistada. E nós devemos conquistar essa virtude para poder viver, né, bem, de acordo com a vontade de Deus. Então, o uso de dons de sabedoria é muito importante, tá? E no quarto ponto diz o seguinte: fazendo a opção de manter o foco. Nós temos que manter esse foco. Nós temos que fazer essa opção. Então, o uso dos dons de sabedoria e do discernimento espirituais por parte dos líderes Zorobabel e Josué, bem como os demais, né, chefes de Israel, nesse contexto, foi algo fundamental. Esse contexto, lá, como nós lemos lá no início do contexto, do texto básico, que realmente foi fundamental. Porque se ele não desse essa resposta de que não queria, não precisavam, né? Não precisavam da ajuda deles, que eles mesmos poderiam fazer, aquela obra não ia para frente. Aquela obra ia ser contaminada com aqueles homens que se infiltraram ali. Graças a Deus que eles tiveram a palavra vinda de Deus e aqueles homens se apartaram e a obra de Deus prosseguiu. Assim nós temos também de fazer com a obra de Deus. Quando Deus nos coloca algo nas nossas mãos, nós temos que estar sempre atentos a todos esses detalhes, a todas essas coisas, jogando o pecado bem para longe, né? Para que Deus seja glorificado através das nossas vidas. E o último, né, que nós temos aqui, nós estamos encerrando, nós temos o último ponto, que nos diz o seguinte, que nós devemos
Então devemos sempre, como eu já falei, olhar para Deus, seguir suas orientações e também descansar nele, né? Descansar nele, colocar tudo nas mãos dele. Quando Deus colocar algo nas suas mãos, nas minhas mãos, na mão do seu povo, né? É importante você cumprir, nós cumprirmos, né? Mantendo como? Mantendo sempre o foco em Deus, não desviando os nossos olhares, os nossos pensamentos para um lado ou para o outro lado, né? Deixando dúvida envolver os nossos corações, mas tendo foco no Senhor, olhando para Deus. Não permitem nunca que as influências malignas, as influências nocivas encontrem espaço na sua vida. Não permitem, porque nós estamos vivendo num mundo mau também. Nós estamos vivendo num mundo mau. Muitas das vezes as pessoas não se agradam porque nós falamos a palavra de Deus e ali nós temos que transmitir a verdade. E às vezes aquela verdade não lhes agrada. Então nós temos que ter bastante cuidado, né? E nós temos, mas nunca deixar de fazer a obra de Deus. Nunca deixar, em hipótese alguma, porque nós somos servos de Deus, nós temos que pregar essa palavra, né? Para que outros conheçam o Senhor Jesus, o nosso Deus, e ter a certeza da vida eterna. Um dia vai ser transportado. Nós estamos aqui, mas iremos ser transportados para lá através de Jesus. Um dia nós queremos, alguém nos disse a palavra, alguém nos ensinou a palavra e nós aceitamos aquela palavra, cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador das nossas vidas. Eu quero agradecer por esse tempo que eu passei com os irmãos. Foi muito bom dessa lição, foi bom para o meu coração e também os irmãos sejam abençoados. Mas antes eu quero deixar um versículo, tá? Da palavra de Deus que se encontra em Efésios, capítulo 6:6. Vamos ler então, que diz assim: não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. Foi muito bom estar com vocês. Amém. Bom dia, amada igreja, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos vocês. Hoje é domingo, um dia sempre diferente, porque é o nosso dia especial de encontro com Deus por meio do nosso culto coletivo, culto de adoração, de estudo da palavra, de comunhão cristã. Que bom que você está aqui conosco, receba desde já as nossas boas-vindas, o nosso carinho, o nosso abraço, e vamos iniciar este culto com uma palavra de oração toda especial. Vamos colocar diante de Deus a nossa súplica, os nossos agradecimentos, os nossos sonhos, a nossa causa, a nossa família. E nós vamos acompanhar nessa oração o nosso irmão Assede. Oremos ao Senhor, igreja. Senhor Deus, Pai, está no céu, neste momento eu te agradeço, Pai, pelo privilégio de estar aqui, pelo teu amor, pelas tuas maravilhas, pela tua graça e misericórdia. Obrigado pelo teu povo, pela tua igreja. Ó Deus, neste momento de pandemia, eu quero te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, visite cada autoridade, ó Deus, principalmente as autoridades de saúde, ó Deus, enfermeiros, médicos, ó Deus, que estão ali de frente, ó Deus, que você possa estar abençoando esses irmãos, ó Deus, esses amigos, ó Deus, usando em tuas mãos para que outras pessoas sejam abençoadas, ó Deus. Pai, retira o cansaço, ó Pai, multiplique as suas forças. Pedimos também, ó Deus, por todos aqueles que estão lutando contra a enfermidade, que o Senhor possa estar fortalecendo, ó Pai, repreendendo a enfermidade da vida, ó Pai, dessas pessoas, ó Pai.
Te pedimos também por cada irmão, Deus, que o Senhor possa estar sustentando com a tua graça, com o teu poder cada dia. Tudo isso nós pedimos e te agradecemos, nós não merecemos, mas em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Vamos agora ler a Bíblia, ler a palavra do Senhor no texto que se encontra lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículos de 14 a 16, onde vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E queridos, nós vamos seguir louvando a Deus com muita alegria, acompanhando agora o período de cânticos. Louvemos ao Senhor, igreja. Nosso Deus é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, pois Ele é a essência do nosso louvor. Nós devemos dedicar a Ele o nosso melhor. Jesus, essência do louvor. Quando o sol se vai, tudo se desfaz, eu me chego a ti, para dar-te, ó Deus, algo de valor.
resgatar todos os dias e que o nosso louvor seja sincero e de coração. Louvado seja Deus. Nós vamos orar mais uma vez, nos preparando agora para o estudo da Palavra de Deus. Convido você a fechar os seus olhos e a orar comigo nesse momento. Grandioso Deus e amado Pai, louvado seja o Teu santo nome, ó Deus. Nós te somos gratos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor já usou no decorrer deste culto, a começar pela EBD, para tratar os nossos corações, para falar a nossa realidade, para mexer conosco. E, ó Deus, nesse momento em que nós estaremos lendo a Tua Palavra mais uma vez, nós te suplicamos, ó Deus, que o Senhor faça sensível os nossos corações e ouvidos. Que o Senhor nos dê discernimento e sabedoria para não apenas ouvir, mas compreender, acatar e colocar em prática a vontade soberana do Senhor para nossas vidas, por termos a convicção de que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. É por isso que nós oramos, ó Deus, desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Queridos, para a nossa reflexão desta manhã, nós estaremos lendo um texto que se encontra lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, versículos de 14 a 21. É uma oração de Paulo à igreja que estava em Éfeso e que tem muitas coisas, muitas lições riquíssimas a nos ensinar. Nós vamos ler esse texto, estaremos refletindo nele a partir do tema tempo oportuno para a oração. É esse o tempo que nós estamos vivendo, irmãos. Um tempo em que a igreja deve buscar no Senhor resposta. Um tempo que a igreja deve buscar no Senhor providência. Portanto, vamos ler a palavra de Deus, Efésios, capítulo 3, versículos de 14 a 21. Vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Tempo oportuno para a oração. Queridos, o texto bíblico que serve de base para a nossa mensagem desta manhã traz um exemplo encorajador para os dias que vivemos. Na epístola de Efésios, Paulo faz duas orações, uma no início e esta no meio da carta. A primeira oração de Paulo nesta carta enfatiza a necessidade de iluminação. Esta enfatiza a capacitação. A ênfase agora não é no conhecer, mas no ser. Esta oração é o ponto culminante da teologia de Paulo. É considerada a sua oração mais ousada. Ela demonstra o nível de maturidade e espiritualidade que a Bíblia recomenda e ensina o cristão a ter. Paulo está preso na antessala da morte, com muitas necessidades físicas e materiais imediatas, porém, ele não faz nenhuma espécie de pedido a Deus relativos às necessidades materiais que sentia. Os homens conseguiram colocar Paulo atrás das grades, mas não conseguiram enjaular a sua alma. Eles podem algemar Paulo, mas não podem algemar a palavra de Deus. Eles podem proibir Paulo de viajar, visitar e pregar nas igrejas, mas não pode impedir Paulo de estar na sua melhor fase espiritual, pois eles não podem impedi-lo de orar pelas igrejas, de ler a palavra, conhecer a palavra, enviar a palavra aos que precisam ouvi-la. Quase 2 milênios depois da postura e oração desse servo de Deus, nós estamos vivendo uma situação muito semelhante. Assim como Paulo, muitos crentes estão em isolamento, privados do culto presencial, da companhia de amigos e irmãos. O isolamento indesejado de Paulo, irmãos, não levou ao esfriamento espiritual, não levou à murmuração das circunstâncias, não o tornou uma pessoa amarga, crítica, sem esperança e sem fé. Embora o seu isolamento fosse indesejado, muito indesejado, Paulo está no auge do seu relacionamento com Deus, com o seu próximo, com a igreja de Jesus. Ele está ativo, ele ora e suas orações chegam a seus irmãos. Ele prega e a sua pregação chega à igreja. Ele encoraja a igreja a avançar e a igreja se anima no poder do Espírito Santo. E nós, queridos, qual será a postura do nosso relacionamento com Deus, a nossa ligação com a igreja, o nosso compromisso com Jesus nos levará a ter nesse tempo? Uma postura de desânimo, de murmuração, de desesperança? Ou será que esse é o tempo em que o poder de Deus se aperfeiçoará em nós, mesmo em meio a fraquezas? O tempo que a igreja vai intensificar suas orações,
sua unidade e comunhão, seu amor pela causa do Evangelho, seu compromisso com Deus e com a sua obra. Paulo estava na prisão, mas não inativo. Ele estava realizando um poderoso ministério na prisão, o ministério da intercessão. Paulo nunca separou o ministério da instrução do ministério da oração. Instrução e oração andam juntas. Hoje, a maioria dos teólogos não são homens de oração, e os homens que oram não se apaixonam pela teologia. Precisamos ter a cabeça cheia de luz e o coração cheio de fogo. Mas vamos aprender algumas lições oportunas e muito importantes com essa oração tão rica do apóstolo Paulo, servo e filho do Senhor. Em primeiro lugar, irmãos, nós vemos aqui o compromisso com a oração. Algo que não pode faltar na vida de nenhum cristão, na minha, na sua, compromisso com a oração. A postura de Paulo revela a sua reverência no versículo 14. Os judeus normalmente oravam de pé, mas Paulo se coloca de joelhos. Um santo de joelhos enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Quando a igreja ora, o céu se move, irmãos, o inferno treme e coisas novas acontecem na terra. Quando o crente trabalha, mas quando o crente ora, Deus é quem trabalha. A oração de Paulo mostra o quão motivado ele estava com a obra de Deus. Ele diz no versículo 14, por esta causa. Que causa é essa? Paulo está falando da gloriosa reconciliação dos gentios com Deus e dos gentios com os judeus, formando uma única igreja, o corpo de Cristo, uma só família, a família dos salvos. A igreja da terra, irmãos, e a igreja dos céus são a mesma igreja, a família de Deus. Paulo se dirige a Deus como nosso Pai. Quando nós sabemos que quem ouve a nossa súplica é um Pai que ama e quer o melhor para os seus filhos, nós oramos com confiança, intimidade, ousadia. Portanto, ore tendo consciência disso. É tempo de oração. É tempo oportuno para colocarmos o joelho no chão, irmãos, e buscarmos em Deus resposta. A oração de Paulo também revela a sua confiança. No versículo 16, Paulo mostra que seu desejo, a sua expectativa é que Deus atenda às suas súplicas segundo a riqueza da sua glória. Ele sabe que é servo de Deus e que Deus é Senhor. Ele não está tentando dar ordens ou determinar o que Deus vai fazer. Ele sabe o seu lugar, mas está orando com entusiasmo e confiança no amor de seu Pai eterno. É assim que nós devemos orar, com fervor, com entusiasmo. O apóstolo tinha em mente os ilimitados recursos que estão disponíveis a Deus. Podemos fazer pedidos audaciosos a Deus, irmãos. Os seus recursos são inesgotáveis, tanto quanto o seu amor, e segundo a sua vontade, Deus nos ouvirá e fará o melhor para nós. O que não pode acontecer é a igreja deixar de orar, é a igreja deixar de lado o seu comprometimento diário com a oração. Em segundo lugar, queridos, o conteúdo da oração. Nesta oração, as petições de Paulo são como degraus de uma escada. Cada um deles vai subindo, mas baseados nos que vieram antes. Paulo começa suplicando por poder interior nos versículos 16 e 17. A presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa é evidência de salvação, irmãos. Mas o poder do Espírito Santo é evidência de capacitação para a vida. Jesus realizou o seu ministério na terra no poder do Espírito Santo. Muitas referências, na verdade, há 59 referências ao Espírito Santo agindo na igreja, através da igreja no livro de Atos. 1/4 de todas as referências no Novo Testamento. Queridos, nós precisamos ser fortalecidos com poder, porque como disse Jesus em Mateus 26:41, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. O nosso ser interior, mente, coração e vontade, ou será corrompido pelos apelos do mundo e tentações do diabo, ou será revestido de poder do alto para viver em santidade. O poder do Espírito Santo e a habitação de Cristo referem-se à mesma experiência. É mediante o Espírito que, como diz o versículo 17, Cristo habita ricamente em nossos corações. O cristão é habitado pelo Espírito Santo e é templo do Espírito Santo. Na tradução deste versículo do original grego,
A ideia não é de uma visitação, mas de fixar residência permanente. Também comunica a ideia de sentir-se bem e à vontade estando em casa. Meus irmãos, não há lugar onde nos sentimos melhor e mais à vontade do que quando estamos em nossa casa. O que esse texto está querendo nos dizer é que Cristo sente-se em casa no coração do verdadeiro crente. Os mesmos anjos que se hospedaram na casa de Abraão também se hospedaram na casa de Ló, em Sodoma, mas eles não se sentiram do mesmo jeito em ambas as casas. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito, outra é ser cheio do Espírito. Uma coisa é ter o Espírito residente, outra é ter o Espírito presidente. O coração do crente é o lugar da habitação de Cristo, onde Ele está presente não apenas para nos consolar e animar, mas para reinar. Cristo no coração de alguns está apenas presente, no coração de outros está reinando e sentindo-se em casa. É isso que esse texto nos ensina. Em sua oração, Paulo também suplica por aprofundamento no amor fraternal. Paulo ora para que os crentes sejam fortalecidos para amar. Você tem orado pelo fortalecimento espiritual da sua igreja? Tem orado pelo seu irmão, pelo avanço do Evangelho, pela salvação dos perdidos, pelo fortalecimento em comunhão? Nessa nova comunidade que Deus está formando, a sua igreja, o amor é a virtude mais importante, irmãos. Precisamos do poder e da habitação de Cristo para amar uns aos outros, para crescermos juntos, para vencermos juntos, para que Deus seja glorificado com nossa unidade e amor. Paulo usa duas metáforas para expressar a profundidade do amor, a botânica e outra arquitetônica. Ele fala arraigados e alicerçados, ambas enfatizando a profundidade em contraste com a superficialidade. Devemos estar tão firmes como uma árvore e tão sólidos como um edifício. É isso que esse texto está nos dizendo. O amor deve ser o solo em que a vida deve ser plantada. O amor deve ser o fundamento em que a vida deve ser edificada. Uma árvore precisa de suas raízes profundas no solo, para que ela então encontre provisão e estabilidade. Assim também é o crente. Nós precisamos estar enraizados no amor de Cristo. A parte mais importante no edifício é o seu fundamento. Se ele não crescer para baixo solidamente, ele não pode crescer para cima seguramente. As tempestades da vida provam se nossas raízes e se o nosso fundamento, o fundamento da nossa fé, estão profundos em Cristo ou se são apenas superficiais. Nesta oração, Paulo também faz uma súplica por compreensão do amor de Cristo. O apóstolo passa agora do nosso amor pelos irmãos para o amor de Cristo para nós. Precisamos de força e poder para compreender o amor de Jesus, irmãos. A ideia central dessa parte, no versículo 18, dessa oração de Paulo, é compreender e conhecer. A primeira sugere a compreensão intelectual, mas o verbo conhecer refere-se a experimentar na prática, a viver aquilo que é o amor de Deus, a conhecer pela vivência, pela experiência. Paulo ora para que possamos compreender o amor de Cristo em suas plenas dimensões, qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. A referência a essas dimensões tem o propósito de falar da imensidão desse amor. O amor de Cristo é suficientemente largo para abranger a totalidade da humanidade. É suficientemente comprido para durar por toda a eternidade. É suficientemente profundo para alcançar o pecador mais degradado e suficientemente alto para levá-lo até o céu. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, diz o nosso texto. O amor de Cristo é por demais largo, comprido, profundo e alto, até mesmo para todos os santos entenderem. O amor de Cristo é tão inescrutável quanto suas riquezas são insondáveis. Sem dúvida, passaremos a eternidade, irmãos, explorando as riquezas inesgotáveis da graça e do amor de Cristo Jesus. O amor de Cristo tem 4 dimensões, mas elas não podem ser medidas.
Nós somos tão ricos em Cristo que as nossas riquezas não podem ser calculadas mesmo pelo mais sofisticado computador. A oração de Paulo é para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Deus está presente em cada célula, em cada membro do corpo, em cada área da vida. Tudo está acolhido pela presença e pelo domínio de Deus na vida do verdadeiro cristão. É isso que vai nos transformando à semelhança de Cristo. Paulo nos fala que a medida é Cristo, e quando tivermos alcançado a plenitude de Cristo, então nós teremos chegado ao limite. Em terceiro e último lugar, irmãos, nós vemos Paulo fazendo ainda uma conclusão nessa oração dos versículos 20 ao 21. A capacidade de Deus de responder às orações é declarada pelo apóstolo de modo dinâmico numa compreensão composta de 7 etapas, de 7 pontos nesses 3 versículos. Primeiro, ele fala que Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer, pois Ele não está inativo nem morto. Nós servimos a um Deus vivo, irmãos. Nós servimos a um Deus que vive e reina pelos séculos dos séculos. Segundo, Deus é poderoso para fazer o que pedimos, pois escuta a oração e a responde. Terceiro, Deus é poderoso para fazer o que pedimos ou pensamos, pois Ele é onisciente, lê os nossos pensamentos e sabe do que necessitamos antes mesmo de lhe pedir. Quarto, Deus é poderoso para fazer tudo, não algumas coisas, mas tudo dentro da sua vontade em relação ao que pedimos e pensamos. Porque além de onisciente, Deus também é onipotente, sabe tudo e pode tudo realizar. Quinto, Deus é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, pois suas expectativas são mais altas do que as nossas. Por isso, muitas vezes, irmãos, nós não recebemos o que pedimos ou queremos, mas recebemos o que precisamos, segundo o soberano conselho de Deus, e no tempo que Deus julga que estamos aptos para receber a sua resposta, a sua bênção. Sexto, Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, porque a sua graça não é dada por medidas racionadas, ela é superabundante. E sétimo, irmãos, esse texto vai nos dizer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Sabe por quê? Porque Deus é transcendente. A sua realidade e as bênçãos que Deus tem preparado para nós está além da nossa realidade e compreensão. Nós não temos como entender, por exemplo, o que é o céu, onde está a plenitude da resposta, a bênção e herança de Deus para nós. Nossa humanidade e mente, irmãos, não comporta tal informação hoje. Para entendermos o céu e desfrutarmos do céu por toda a eternidade, nós precisaremos de um novo corpo, uma nova natureza, uma nova existência. Por isso diz lá em 1 Coríntios 2, versículo 9, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nada poderia ser acrescentado a essa oração de Paulo, senão a sua conclusão. A Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. A igreja é a esfera onde a glória de Deus se manifesta. A Deus seja a glória no corpo e na cabeça, na comunidade da paz e no pacificador, por todas as gerações, ou seja, por toda a história, e para todo sempre, ou seja, por toda a eternidade. Queridos irmãos, é tempo de orar. É tempo de estreitarmos os nossos laços de relacionamento com Deus. E a semelhança de Paulo, circunstância nenhuma deve nos impedir de fazer isso. Vivemos um tempo oportuno à oração, não podemos falhar nisso, nessa hora. A igreja precisa estar de joelhos, a igreja precisa recorrer à resposta que vem do Senhor diariamente. Que com essa verdade, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu dia. Amém.